questão aí na telinha para você. Identifique, indicando os números correspondentes, quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existem nessa cadeia carbônica. Então, vimos nesse exercício que cada carbono tem uma numeração. Por exemplo, esse carbono, que é o número 1, ele está ligado ao quê? Apenas um carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono 2, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele vai ser um carbono o quê? Quaternário. Esse carbono 6 está ligado apenas ao carbono 2, ele é um carbono primário. Esse número 7, carbono 7, está ligado apenas ao número 2, ele é um carbono também primário. Veja esse carbono 3, ele está ligado a 1, 2 carbonos. Então, é um carbono secundário. O carbono 4 está ligado a 1, 2, 3 carbonos. É um carbono terciário. Esse carbono número 8 está ligado apenas ao carbono 4. Então, ele é um carbono que primário. E o carbono 5 está ligado apenas ao carbono 4. Ele é um carbono que primário. Então, quantos carbonos primários nós temos? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. A resposta vai ser 5 carbonos primários. Quantos secundários? Que é aqui o carbono número 3. Apenas um. Um carbono secundário. Quantos carbonos terciários? 1, 2, 3. Esse é o carbono terciário. Tenho apenas um carbono terciário. E o carbono quaternário, eu só tenho o carbono 2. Então, eu tenho um carbono quaternário. Questão simples, fácil, mas você tem que ter domínio do conceito e atenção em analisar todo esse composto, carbono por carbono. Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 2, galera. A questão de número 2 vai nos apresentar o quê? Dois compostos. O prof vai apagar aqui e vai colocar aqui no quadro os dois compostos e analisar as perguntas a seguir. Temos o composto 1. Beleza? Aqui, composto 1 e composto 2. Veja aqui que no composto 2 eu tenho um composto classificado como cadeia fechada ou uma cadeia cíclica. E aí, vamos analisar primeiramente a pergunta número 1. O composto 1 apresenta 3 carbonos primários, enquanto o composto 2 nenhum. Bora ver ali, tá? Esse carbono aqui, nosso primeiro carbono, só está ligado o quê? A um carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono está ligado a um, dois carbonos, então é um carbono secundário. Esse daqui está ligado a um, dois carbonos, também é um carbono secundário. Esse daqui está ligado a um, dois, três, é um carbono terciário. Esse está ligado a apenas um, é um carbono primário. Esse está ligado a apenas esse carbono, também é um carbono primário. Então, aqui eu tenho 3 primários, 2 secundários e um terciário. Vamos analisar o seguinte composto, tá? Agora, o composto 2. Aqui eu tenho esse carbono está ligado a 1, 2 carbonos, carbono secundário. Esse daqui está ligado a 1, 2 carbonos, também é secundário. Esse daqui está ligado a um carbono e também a um oxigênio. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono e também ao oxigênio. Também é um carbono primário. Então, aqui eu tenho 2 primários e 2 secundários. Qual é a pergunta do exercício? Ele nos diz o quê? O composto 1 apresenta 3 carbonos primários, certo? Mas ele nos diz que no composto 2
não temos nenhum primário. Na verdade, nós temos dois primários. Então, a pergunta número 1 está errada. Vamos para a pergunta número 2. Ele diz que os dois compostos, tá, têm o mesmo número de carbonos secundários. Vamos analisar aqui. Eu tenho no composto 1 dois carbonos secundários, no composto 2 também dois carbonos secundários. Então, a resposta 2 está certa. A proposição 2 já é verdadeira. Vamos à nossa terceira pergunta. Ele nos diz o seguinte: a cadeia do composto 1, ou seja, a cadeia carbônica do composto 1 pode ser classificada como acíclica. Galera, quando eu tenho uma cadeia acíclica, A quer dizer não. Então é o quê? Não cíclica, ou seja, não fechada. Então quer dizer o quê? Acíclica é uma cadeia aberta, tá legal? Decorou? Cadeia acíclica, cadeia aberta. Nesse composto 1, nós vimos o quê? Que a nossa cadeia é aberta. Então, vamos classificar aqui junto esse primeiro composto. Eu já sei o quê? Que se trata de uma cadeia aberta. Ela me apresenta um carbono terciário, uma, duas, três extremidades, é ramificada. Veja bem, eu tenho apenas ligações entre carbonos. Não me aparece ali nenhum heteroátomo. Então, é uma cadeia o quê? Homogênea. Veja bem, nas ligações entre carbonos, me apresenta aqui uma dupla ligação. Então, eu vou ter que classificar como uma cadeia insaturada. Pois nessa cadeia eu tenho dois carbonos fazendo uma dupla ligação. Tranquilo? Vamos ver lá a nossa resposta nessa terceira questão. O que ele nos pede? Que a cadeia do composto 1 pode ser classificada como aberta, homogênea, ramificada e insaturada. Então, a proposição 3 está verdadeira. A 1 foi falsa. Vamos lá no que se pergunta a nossa proposição 4. A cadeia do composto 2 pode ser classificada como cíclica? Sim, é uma cadeia fechada. Ela pode ser classificada como alicíclica? Galera, quando um composto é classificado como alicíclica, está querendo me dizer que é uma cadeia fechada, tá legal? E não aromática. Aqui eu te apresento um anel aromático, tá? Uma cadeia fechada aromática, tá legal? É em que nós vamos ter 6 carbonos e a alternância da dupla ligação com a ligação simples, ou seja, eu tenho uma dupla ligação, uma simples ligação, uma dupla, uma simples, uma dupla e outra simples. Então, eu vou ter o quê? Nesses 6 carbonos dessa cadeia fechada, 3 ligações duplas e 3 ligações simples. Por isso, eu tenho o quê? Um anel aromático. Então, quando eu tenho uma cadeia fechada e não aromática, o nome vai ser alicíclica. Tá legal? Então, vamos analisar as outras classificações dessa cadeia. Então, eu já sei que ela é cíclica, porque é uma cadeia fechada, alicíclica, porque é uma cadeia fechada e não aromática. Eu vejo que eu tenho a presença aqui de um heteroátomo, que é um átomo ou elemento químico diferente de carbono no meio ou entre dois carbonos. Então, aqui eu tenho o quê? Heterocíclica e ligações simples entre carbonos, que indica que é uma cadeia saturada. Então, a resposta da nossa proposição 4 também é
verdadeira. Vamos analisar a proposição 5. O que nos diz lá na proposição 5? Nos diz que nenhum dos compostos apresenta carbono terciário ou quaternário. Realmente, no composto 2, eu tenho apenas o quê? Carbono primário e secundário. Mas no composto 1, eu tenho o quê? A presença de um carbono terciário. Então, a proposição 5 é falsa. Quais são as certas? A proposição 2, a proposição 3 e a proposição 4. Então, a nossa resposta dessa questão é letra B. Tranquilo, galera? Já tira o seu print, já espalha para geral o nosso canal. E se você está chegando agora, já dê o seu like e compartilha e salve esse vídeo para todos os seus amigos.